Estamos de volta com o Top Saúde aqui na TV Centro-Sul, da Fundação Alfredo Schaffler. Quem nos faz companhia é a lindíssima doutora Bárbara Rodrigues, nutricionista. Mais uma vez, bom dia. Olá, bom dia. É sempre um prazer estar aqui nas terças. Delícia ter você aqui. E falando em delícia, vamos continuar aí falando dos alimentos congelados, que você já explicou como congelar, por quanto tempo, quais os alimentos. Falamos até das sopinhas dos bebês. Eu me recordo de você falar que os bebês têm um organismo mais, digamos, mais fragilizado, não é isso? Quando a criança entra na introdução alimentar, tem aquela alimentação diferenciada, mas quando ela começa a comer a comida de casa, é seguro ela comer também aquela comida congelada igual aos outros de casa também? Sim, é seguro. O que a gente recomenda é que, se a comida for congelada, manipulada, manuseada e congelada para o consumo posterior da família e das crianças, tem uma atenção redobrada, tanto na parte das boas práticas de higiene, como na parte do tempo de congelamento. A gente não deve estender muito esse tempo de congelamento se, ao descongelar, essas comidas forem consumidas por crianças ou bebês. Então, é isso que a gente pede de atenção redobrada. Mas, sim, as comidas congeladas de toda a família, elas servem tanto das crianças aos adultos até os idosos, sem restrição. Sendo bem congelada, sendo bem confeccionada, bem separadinha, armazenada no congelador até 1 hora depois, é uma coisa muito importante, né? A maioria das pessoas espera a comida esfriar a temperatura ambiente, deixa aquela comida por horas a fio em cima do fogão, faz o almoço, vem congelar a comida à noite. É errado. O certo é congelar ainda quente? Congelar até 1 hora depois do preparo. Então, assim, terminou de preparar, desligou o fogo, ali em 20, 30 minutinhos, aquela comida já vai estar mais ou menos à temperatura ambiente, a não ser que seja um volume muito grande de alimentos. Uma panela muito grande vai demorar mais a esfriar. No geral, de 20 a 30 minutos, aquela comida já vai estar à temperatura ambiente. Ali ela já pode ser porcionada nas vasilhinhas livres de BPA. Se você for congelar em vasilhinhas de plástico, livres de BPA, sempre muito cuidado ao comprar esses plásticos, porque um dos riscos de contaminação é pelo bisfenol que tem na fabricação daqueles plásticos que não são de tão boa qualidade. A gente já pode porcionar e logo em seguida já pode congelar. Então, até 1 hora depois do cozimento, desligou o fogo, esperou esfriar, tampadinho ou coberto com um guardanapo, para que aquela água que volta do cozimento para a tampa não volte de novo para o alimento, o pano vai absorver, você pode tampar. Muito cuidado, porque começou o período das moscas. Meu Deus, é um terror. Esfriou, choveu, e a gente já tem uma grande quantidade de moscas rondando as casas. Junto com isso, vem as viroses causadas pelas moscas, e elas têm uma agressividade muito grande nas crianças e nos bebês. Já então, começou também, né, doutora Bárbara? Começou. Aquele doenceiro, falando popular. Já começou as viroses das moscas, e mistura com as viroses com os vírus das gripes, que são vários vírus, influenzas que estão soltos. Então, junta virose de mosca com virose de gripe, e aí vem um surto de criança e ainda doente, tem o medo da pandemia. Ainda tem o Covid, que é um outro vírus, e aí junta esse tanto de vírus, e aí dá um surto de gente doente, um surto de internação, um surto de desidratação. Então, muito cuidado com as moscas. Então, assim, desligou o fogo, até 1 hora depois do cozimento, posso porcionar, posso separar e posso congelar. Ainda está um pouquinho morno, ele não vai estar nada mais do que ali 15, 20 graus. Ele já vai estar a menos disso. Pois eu temei que meu namorado esse final de semana, eu digo, não, tem que esfriar. Ele, não, pode congelar, eu tenho que esfriar. Você pode até deixar esfriar, mas em até 1 hora ele já vai estar frio. Você já pode porcionar e guardar. Mas assim, fez no almoço, deixar esfriar 4, 5, 6, 8 horas, já é o suficiente para proliferar bactérias. Então, você já congela o alimento contaminado e não sabe. Porque essas bactérias, nas primeiras horas, elas não têm nem odor, elas não têm nem visualmente uma alteração. E nem menos sabor, né? Nem sabor. Se você comer, você também não vai perceber. Então, o ideal é não esperar muitas horas depois que você fizer o alimento para congelar. Doutora Bárbara, estava falando sobre crianças, né? Falávamos sobre a forma correta de congelar.
E os lanchinhos da escola, por exemplo? A vida da mãe e do pai é muito corrida, eu quero congelar para ali, de manhã cedo, não ter que estar preparando nada, descongelar. Também tem todo esse cuidado, né? A forma de embalagem, como é? Também é vasilhinha de plástico? Pode colocar em saquinhos? Pode colocar saquinhos, né? Saquinhos plásticos, e pode usar vasilhas plásticas, que são um pouquinho mais resistentes, né? Mas ocupam mais espaço. Então, assim, é uma ótima opção congelar. A gente tem a opção de congelar as sopinhas, a gente tem a opção de congelar as pão de queijo. Então, a gente pode estar congelando e, à noite, a gente precisa dessa organização e desse planejamento, que é isso que eu trago muito para os meus pacientes. Eu acabei comendo pastel, eu acabei comendo coxinha, eu acabei comendo no self-service, comi demais porque foi muito corrido o dia. Provavelmente você não se preocupou no dia anterior com o que você iria comer. Para as crianças funciona da mesma forma. Se os pais, à noite, antes de dormir, não se preocuparem com o que as crianças vão levar para lanchar na escola, é provável que eles acabem levando um Nescau prontinho e um biscoito recheado, ou um suco de caixinha e uma pipoca. Por quê? Porque é o que tem de mais prático para mandar. Se os pais se preocuparem na noite anterior com o que as crianças vão comer na escola, é provável que você consiga ter ideias e tempo para executar essas ideias. Porque eu vejo mães que têm ideias maravilhosas, que cozinham super bem, que olham receitas na internet, que conseguem ter acesso ao supermercado para comprar os insumos, mas não se planejam. Então, quando você vem pensar, você já não tem mais tempo para executar nada. Aí você pega o que tem de mais fácil. O que tem de mais fácil. Eu me acuso e faço isso às vezes. Os industrializados. Os industrializados são aqueles que são os mais práticos. Ninguém nunca disse que não era prático. Não é saudável, mas prático é. Então, o que é que a gente precisa? De planejamento. É na noite anterior, na tarde anterior, você já começar a pensar o que é que eu preciso fazer à noite. O que é que a gente vai almoçar amanhã? O que é que o bebê, a criança, vai levar para a escola de lanche? Então, assim, uma outra opção muito boa para as mamães e os papais, e as vovós, os cuidadores que não têm tanto tempo, é incluir o lanche na escola. Então, assim, a gente já tem oferta de escolas que não são em tempo integral, geralmente só um turno, que já faz oferta de lanche na própria escola. Então, assim, é obrigação, hoje já tem a lei, né, sancionada, todas as escolas, creches e qualquer unidade educativa que a criança passe mais do que 3 horas, precisa ter um nutricionista responsável pela alimentação ofertada pela escola. Então, a gente já tem escolas que têm oferta de alimentação para as crianças e para os bebês, cardápios balanceados, tudo super saudável, tudo feito com muito cuidado. Além das cantinas, que a gente já está conseguindo também desconstruir essas cantinas que só vendiam salgados. Hoje a gente já tem cantinas que vendem salada de fruta, suco da própria fruta, o sanduichinho do pão integral, o sanduichinho natural. A gente já está conseguindo cantinas. Na escola a gente não vê muito, mas nas universidades a gente já vê cantinas que fazem o cuscuz, que fazem a tapioca. Eu estudei há 13 anos atrás numa escola em Oeiras, que na época era inovador. A escola não vendia salgados fritos, só assado no forno, tapioca, que era colorida, acho que feito com a própria beterraba, que ficava roxinha, cenoura, isso, recheada com frango, tinha um cuscuz, não tinha refrigerante, era tudo bem diferente do habitual. Super evoluída, né? A sua escola, porque hoje a gente tem escolas já muito modernas, mas que ainda estão se adaptando a essa nova realidade da alimentação. A gente já está conseguindo, sim, que a maior parte das escolas se preocupem em não oferecer mais lanches que as crianças não devam comer. Poder todas podem, mas não devem, porque elas não têm grandes restrições. Os danos vêm a curto, médio e longo prazo. Então, assim, não é proibido uma criança comer uma fritura, mas todos os dias não é saudável, não deve comer todos os dias. Então, assim, o que se percebeu, estudos feitos em mais de 180 escolas grandes, de mais de 3 mil alunos no Brasil, é que de 5 anos para cá, inclusive, as famílias reduziu-se a procura de lanches das crianças na escola. As famílias passaram a mandar mais lanche de casa, tanto pelo custo financeiro, como também pelas escolhas mais saudáveis. Pela qualidade. Pela qualidade da alimentação. Então, isso também fez com que as escolas repensassem a importância de reformular a oferta de alimentos para as crianças,
e também para os funcionários, porque as crianças e os funcionários acabam comendo o que tem na própria cantina da escola. Então, uma outra opção é a criança se alimentar na própria escola. Os pais sempre costumam verificar o que é ofertado e todo o cuidado, né, com essa alimentação, e geralmente já pode ser uma boa opção para os pais que não têm tanto tempo e nem têm tanta criatividade para organizar o lanchinho ali de manhã muito cedo ou na noite anterior. Mas é possível, pelo menos, uma fração desses lanches serem feitos com antecedência e congelados, não é isso? É possível. A gente tem até salgados, por exemplo, que não necessariamente precisam ser frituras. Hoje a gente já tem inúmeros recursos de assadeiras sem óleo, que esses salgados eles podem ser feitos para levar para a escola sem ser fritos em óleo. Salgados feitos de pão, que são no forno, o pão de queijo, os sanduichinhos. A gente tem inúmeras opções que a gente pode já preparar e deixar ali pronto. Até um sanduichinho natural, você pode montar ele, colocar na geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte, você só assa, coloca ali na marmitinha e despacha para a escola. E dá tudo certo. Muitas mães deixam de amamentar porque... não sei se não sabem, por falta de conhecimento, não conseguem armazenar o leite, que é muito importante. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Realmente é uma técnica muito recomendada por conta de hoje as mães já muito cedo estarem voltando para trabalhar, estarem precisando se ausentar de casa, se distanciar do bebê por algumas horas e a produção não para, né? Então, assim, a mamãe se afasta do bebê, mas ela continua produzindo leite. E o que é ideal? Quando as mães vão se ausentar por pouco tempo, por algumas horas, né? As mães conseguem tirar esse leite e conseguem armazenar. É uma opção? É uma opção válida. Muitas mães não sabem que pode armazenar o leite, que pode congelar o leite, que pode resfriar o leite e acabam colocando a fórmula. A gente precisa quebrar o tabu das fórmulas infantis. A gente pode fazer uma série sobre as fórmulas, né? Ótimo. Porque a gente precisa quebrar o tabu das fórmulas, tá? Como nutricionista, especialista em materno-infantil, eu sou completamente contra esse preconceito que as pessoas têm com as fórmulas, tá? Isso a gente vai falar em detalhes para que as mães não me interpretem mal e coloquem a fórmula amanhã no bebê hoje. Vai na farmácia comprar a fórmula. Mas existem inúmeras situações que as fórmulas elas precisam entrar na vida da mãe ou do bebê. Mas o que é que eu não concordo? É que quando a mãe tem toda a condição, tem inúmeras possibilidades de amamentar, ela troque o leite materno pela fórmula. Então, quando ela pode amamentar, enquanto ela ainda tem condições de amamentar, não substitui. A fórmula substitui o leite materno em N situações, não nessa. Quando a mãe tem leite suficiente, tem disponibilidade, tem vontade, ela deve amamentar. Tem isso também, né? Tudo isso. Tem vontade, disponibilidade e condição. Ela deve amamentar. Só que se ela precisa se ausentar, ela pode estar ordenhando esse leite, colocando em recipientes estéreis. O que é que a gente recomenda? Muito cuidado com os recipientes de vidro. Eles são realmente os melhores recipientes para a gente esterilizar. Porque eles suportam altas temperaturas, não soltam nenhum tipo de resquício de material. Eles vão armazenar o leite sem contaminar. No entanto, a gente tem que ter cuidado com a quebra e o trincamento do vidro. Então, assim, muitas sociedades, né, de alimentação e nutrição, eles dizem assim, é o melhor material, mas cuidado. A gente recomenda ainda mais nos materiais de plástico, livre de BPA, para armazenar esse leite. Porque os de vidro a gente pode ter trincados, a gente pode ter a quebra, é difícil de manusear, é pesado, por um descuido. Mãe é uma pessoa assim, muito atrapalhada, né? O armazenamento para guardar no congelador ocupa muito espaço. Também ocupa mais espaço, pode cair, né? O manuseio é um pouco mais delicado. Então, vamos pegar as de plástico, livre de BPA, esterilizar, secar direitinho com pano limpo ou esperar secar naturalmente, sem nenhum tipo de pano de atrito com o algodão. Colocar o leite, retirar, ordenhar, tá? Colocar o leite no frasquinho, refrigerar
no máximo por até 2 horas e congelar por até 6 horas. Então, eu tirei ali, já vou sair de casa, não tem por que deixar na geladeira se o bebê já está alimentado por 2 horas, eu já posso congelar. O ideal é descongelar, resfriado e depois aquecer. Não é ideal descongelar em micro-ondas. Por quê? Porque do congelamento direto para a temperatura muito quente, a gente pode perder algumas enzimas. O mais importante que a gente se preocupa é perder essas enzimas e contaminar o leite. Então, se a gente tiver aquelas boas práticasinhas, muito cuidado, a mama deve estar limpa, tá? Não lavar a mama com sabonete e sabão para ordenhar leite, nem para amamentar. A mama limpa, ela limpa só com água. Porque o leite, ele não tem muitas substâncias que são consideradas sujidades, né? Então, assim, a não ser que a mama esteja ferida ou com alguma secreção diferente do leite, ela precisa de uma higienização melhor. Sabão para cicatrizar, inclusive feridas e tal. Mas, nesse caso, o bebê nem deve estar mamando. Então, se a mama estiver sadia, não se deve higienizar a mama com sabão, porque fica resquícios do sabão, principalmente no bico do peito, e esse resquício vai para o leite, contamina o leite. A mama deve ser higienizada só com água. E aí a gente faz a ordenha do leite, armazena esse leitinho, coloca na geladeira. Se o bebê for tomar até 2 horas, por exemplo, o bebê mamou há 1 hora, eu vou precisar sair, ele vai acordar daqui a 1 hora, então eu preciso deixar o leite refrigerado. Mas o bebê, eu vou amamentar e vou sair. O bebê talvez fique 2, 3 horas aí sem mamar. Se o bebê já estiver na introdução alimentar, às vezes ele fica até mais tempo sem mamar, porque vai lanchar a fruta ou uma papinha. Eu posso já congelar. Posso congelar. E para descongelar, o ideal é descongelar em banho-maria ou no refrigerador. Coloca na geladeira, descongela. Depois que descongelar, eu esquento, eu aqueço e sirvo para o bebê. Tem bebê que bebe frio, tem bebê que já bebe morninho. Aí eu posso descongelar em banho-maria ou no refrigerador. Mas é uma ótima opção, sim. É recomendado? É. O único nutriente que se perde um pouco no congelamento do leite é a vitamina C. Mas as enzimas, as imunoglobulinas, as proteínas, as gorduras, eu não perco nada. Se ele for retirado da forma correta, armazenado da forma correta e descongelado da forma correta. Todo esse processo precisa ser minucioso. Lembrando que não pode recongelar, né, doutora? Não. Depois de descongelado, o leite não pode recongelar. Se o bebê não consumir, ele precisa ser descartado, infelizmente. E uma diquinha para as mamães, se você tem leite, muito leite, serve para o seu bebê, congela, armazena, amamenta o dia inteiro. E ainda assim, você tem uma produção além da necessidade do seu bebê, é importante doar, tá? Aqui a gente não tem banco de leite, né? Eu acho um absurdo. Para receber esses leites. E o que as mamães fazem? Elas fazem a amamentação cruzada. Não pode, mas né? Não pode. Então, assim, o que a gente precisa dizer para essas mamães? Doação de leite tem que ser feita em bancos específicos, né? As mamães daqui, elas não vão conseguir doar. Mas também não devem amamentar cruzado, porque a gente tem contaminação de várias doenças que podem passar de uma mãe para o bebê de outra mãe, porque inúmeras doenças passam. Pode acontecer o inverso também, do bebê para... Em geral, não, porque o bebê, a mãe tem uma imunidade muito melhor, a não ser que sejam doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis gravíssimas, como a AIDS, a sífilis. O bebê já herdou da mamãe, veio aquela contaminação que a gente chama contaminação horizontal, que o bebê pegou da mãe no parto. E aí ele pode transferir para a mãe que está amamentando ele. É mais raro. Por quê? Porque essa taxa de bebês contaminados é bem menor do que de mães contaminadas. Então, geralmente acontece de a mãe contaminar o bebê. Então, a gente precisa ter cuidado, é um alerta para as mamães que acham que está tudo bem, que porque eu não tenho leite, mas minha amiga, minha vizinha tem. E é comum, não é uma coisa... muito comum. Possível de acontecer. Meu filho, no meu peito, ainda não estou conseguindo produzir leite. A vizinha, a prima, Fulana a amiga... tem leite. Tem leite, assim, dá o peito. Lembre-se que você não sabe a história natural das doenças que essa pessoa carrega. Você não sabe se essa pessoa tem algum tipo de doença que pode contaminar o seu bebê. Essas doenças, geralmente, elas
não tem muitas manifestações, então a gente tem mães que nem sabem que são portadoras de algumas doenças, né? Durante o pré-natal, tem inúmeras mães que não fazem nenhum tipo de exame, né? Então, exames muito complexos. Tem mãe que durante 9 meses faz 1, 2 consultas pré-natal. E tem muitos exames que a mãe não chega a fazer. Então, é uma mãe que pode ter uma doença venérea, pode ter uma doença transmissível, que esse bebê que está amamentando lá, mamou lá, e aí a mãe pensa que só está nutrindo ele. Eu penso que estou fazendo o bem para o meu filho, mas não é recomendado. Evite. Para isso existem as fórmulas. Então, assim, você prefere uma fórmula ou um bebê no peito de outra mãe? A fórmula. A fórmula. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, para isso existem as fórmulas. Vamos conversar muito sobre isso. Vamos quebrar o tabu das fórmulas, como também a gente vai quebrar o tabu da amamentação, que também é um processo muito difícil. E a gente precisa conversar sobre isso, esclarecer para as mães qual é o tempo de um, qual é o tempo de outro, qual é a situação de um, a situação de outro. Mas, mamães, não deixem seus bebês mamarem em outras mamães, mesmo que seja sua irmã, mesmo que seja sua prima. Como eu estou dizendo para vocês, a gente nunca sabe do que aquela mamãe é portadora e o que ela pode estar passando para o seu bebê. Então, muito assim, sério, né? é muito sério, é muito grave. Evitem, se você não consegue amamentar por algum motivo, a gente tem inúmeras outras alternativas, que são as fórmulas, que são inúmeras, de vários tipos, de várias composições, para todo tipo de bebê, para todo tipo de necessidade, até para bebês com intolerância, com alergias, a gente já tem as fórmulas específicas para isso. Bebê que está com baixo peso, bebê que está com sobrepeso, a gente tem inúmeras... Já temos um tema para o próximo programa. Opções. Próximo tema, a série é fórmulas e aleitamento materno. Então, congelar o leite materno é uma boa opção, a gente só precisa ter cuidado com relação a isso. Se você mora em cidades grandes, cidades que têm o centro de coleta de leite materno, o centro de doação geralmente fica nas maternidades. Doe, porque doando lá ele vai passar por um processo de esterilização. Sim. E aí sim eles vão ser testados. Eu estagiei em banco de leite lá na Evangelina Rosa, em Teresina. Tem uma série de etapas pelas quais o leite doado passa. Ele é esterilizado, ele é testado. São feitos testes, inúmeros testes em todo o leite que é doado. Pode ser 50 ml de leite. É testado. É esterilizado e aí sim ele fica disponível para doação. Coisa que você, se colocar seu bebê no peito de outra mãe, você vai estar tirando todas essas etapas de segurança do seu bebê. Então, uma coisa é um banco de leite, um leite vindo do banco. Ah, mas eu não sei nem de quem é, mas pode ter certeza. Um banco, para estar funcionando, ele precisa fazer todos os testes no leite que é doado, até ele passar para outro bebê. Seguro, né? É um leite seguro, é um leite completamente analisado, completamente testado, esterilizado, pronto para o bebê consumir sem nenhum risco. Então, isso sim é uma doação segura, é um recebimento de leite seguro. Não de peito para peito, peito. Eu já vi bebê mamar em 3 mães diferentes. Então, evite. Complicado. E a mãe acha que está tudo bem porque ela não tem leite. Então, quem tiver leite, pelo amor de Deus, amamente meu filho. E não não pode assim. ser assim, tá? E se você tem muito leite, precisa sair, vamos congelar, vamos armazenar com todos os cuidados, porque é sim uma boa opção. Joguei muito leite fora, doutora Bárbara. Eu imagino. Porque não tinha o banco de doação, né? E o bebê não dava conta. Não dava conta, nem congelar não servia, porque a produção sempre E quando você tem muito a esse ponto, você precisa realmente tirar, porque senão vai atrapalhar a próxima mamada do bebê, porque o que está produzindo não consegue vir para as glândulas mais externas, e aí ele vai começar a endurecer, vai começar a inflamar. É todo um processo Precisa que a gente vai falar. Vamos fazer no uma próximo série. programa. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu tenho certeza que quem nos assistiu foi munido de informações. E até a próxima terça, né? Até a próxima terça. Um ótimo dia para você e um ótimo dia para você que nos assistiu. Dia.